Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vocês vão notar, eu estou na unção de Alcione aqui, porque a minha voz está horrível, péssima, terrível. Passei por um momento de dor de garganta essa semana que deixou as coisas bem complicadas. Mas acredite, eu estou muito melhor do que já estive ao longo dos últimos dias. Mas eu quero te convidar nessa manhã, aproveitando que o dia hoje não está tão frio, está um dia um pouco mais agradável, aproveitando que nós estamos, graças a Deus, bem, que o Senhor nos trouxe aqui, quero te convidar para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Nós vamos ler no capítulo 15, os versículos de número 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos orar? Deus bendito, nós lemos a Tua palavra e agora, Deus, no momento de exposição, que nós vamos meditar sobre ela, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, derrame do Teu poder sobre as nossas vidas e nos faça esclarecidos da Tua palavra. Não só aquilo que nós precisamos saber, mas aquilo que nós precisamos praticar. Que a Tua palavra, Deus, entre no nosso coração e possa não só fazer morada lá, mas que ela possa realmente causar grande impacto e transformação nas nossas vidas. Nós clamamos, Deus, pedindo que o Senhor fale conosco, porque é um privilégio e um tesouro precioso quando nós podemos ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele sempre vai parecer para nós um texto meio pesado, não parece? Porque Jesus, em palavras bem simples, falando a respeito da agricultura, um tema constante nas mensagens de Cristo Jesus, para que ficasse mais claro para o povo de Israel, pelo menos daquela época, ele nos fala que aqueles que não estiverem nele serão lançados no fogo, né? Lançados fora, serão jogados fora. E esse texto parece muito duro, essa forma de falar parece muito dura. Mas eu sempre percebi esse texto numa perspectiva muito diferente do você simplesmente olhar para ele como algo, ou é 8 ou é 80, né, de uma única perspectiva. Eu queria compartilhar com você algumas lições que são muito preciosas para as nossas vidas, dentro e fora da igreja. Mas talvez seja mais relevante para quem está dentro da igreja o que eu vou falar hoje. A primeira coisa é que certamente, se você é uma pessoa normal, assim como eu, você já deve ter, em algum momento da vida, se sentido um peixe fora d'água, não é verdade? Sentido que você não fazia parte do lugar onde você estava, que você não era muito bem visto, que alguma coisa talvez em você ou no lugar estivesse meio desalinhada, meio fora de órbita, né? Isso acontece conosco, isso é normal. Cada um de nós passa por isso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a verdade é que todos nós passamos por esse sentido. Às vezes nós estamos procurando, às vezes
as coisas não são tão assim, às vezes a gente vai para um lugar que realmente é um pouco diferente de nós e demanda um pouco mais de esforço da nossa parte para nos agregarmos, né? Mas o Senhor Jesus, em primeiro lugar, nesse texto, ele não está falando simplesmente de uma distância meramente por capricho, né, lançar fora por capricho, ou simplesmente por alguma vingança pessoal, ou simplesmente por causa de que, olha, se você não estiver comigo, você está contra mim. Ainda que isso seja, de certa forma, verdadeiro, não é a intenção de Deus simplesmente nos lançar fora. Dizer, olha, se você não estiver aqui, então você não tem parte comigo, quero mais é que você se lasque. Não é isso que Deus está dizendo. Mas o que Deus está dizendo, ou melhor, o que Cristo está dizendo, nesse sentido, é que o desejo de Deus é que nós não estejamos longe dele. Deus nos fez como seres verdadeiramente sociáveis, com pessoas que precisam o tempo todo de pessoas ao seu redor, de companhia. Se não a companhia humana, ao menos a companhia dele, né? Então esse texto é muito mais um convite para que a gente se lembre que nós não estamos sozinhos, que a vida não é uma vida em vão se você tiver a Deus, que você nunca estará só se você crer em Deus e confiar nele e se relacionar com ele. Não importa o quão distante as pessoas sejam de você, o quanto de dificuldade você tenha de se relacionar com as pessoas, de se abrir com as pessoas, de conviver com pessoas, ainda assim, você nunca estará só, né? Nós podemos até ter momentos de solitude, onde não estamos na companhia de ninguém, a não ser de nós mesmos, mas ainda assim o Senhor está presente conosco. E o desejo de Deus sempre foi e sempre será que nós vivamos em comunhão, em primeiro lugar com Ele, e uma comunhão enraizada. Por isso que ele usa o exemplo da árvore, porque a árvore é forte, tem raiz, é duradoura, dura muito tempo, e os seus galhos não se desprendem fácil. E a primeira lição é que nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. E ao não estarmos sozinhos, isso acaba gerando para nós, na perspectiva bíblica, uma certa responsabilidade, mas não uma responsabilidade pesada, um fardo a ser carregado, mas uma responsabilidade natural, algo que é totalmente da nossa própria natureza, da nossa própria identidade. Se nós fazemos parte de Cristo Jesus, se nós fazemos parte dessa árvore, vamos dizer assim, nós então, naturalmente, vamos produzir frutos. Frutos. Mas qual é o problema do fruto? O problema do fruto, queridos, é que nós já falamos, inclusive, algumas vezes sobre isso, eu e o pastor Lucas, em algumas aulas de escola bíblica. O problema do fruto é que muitas vezes nós acreditamos que o fruto é simplesmente algo que nós temos que fazer, uma atividade que deve ser concluída, que tem começo, tem um meio, tem um fim, tem um objetivo. Só que o fruto que Deus está falando, e que Ele sempre fala, nunca foi e nunca será um fruto de atividade, um fruto simplesmente de ação pela ação, do fazer pelo fazer. Muito pelo contrário. O fruto que nós produzimos, ele está diretamente ligado com a nossa identidade. Se nós fazemos parte de Cristo Jesus, os frutos que nós produzimos têm a ver com Ele. Quais foram os frutos que o Senhor Jesus deixou, vamos dizer assim, né? Criou aqui na terra para nós? É o fruto do amor, o fruto da vida devocional com Deus, o fruto da oração, é o fruto do sacrifício, do perdão dos pecados, da construção do reino, da proclamação do Evangelho. Alguns dos frutos que Cristo deixou são esses, e esses são os frutos que nós temos que deixar também, que nós temos que produzir também. Então, de nada adianta nós simplesmente chegarmos aqui e fazermos um monte de atividades, se for apenas pela atividade, se for apenas por fazer. O fazer não importa. O que importa é como se faz. O que importa é o projeto do fazer. O que importa é o que está por trás do fazer. O que importa é como está o nosso coração. Porque antes do fruto se manifestar fora de nós, vamos dizer assim,
ele se manifesta primeiro no nosso coração. É bem possível que nós podemos estar aqui hoje, você falou, puxa, acordei cedo, não está assim um tempo muito agradável, meio friozinho, tem que tomar banho, vir para a igreja, puxa, ai, mas é obrigação, né? Tem que ir. O que eu vou fazer? Tem que ir. Não tem outra escolha. Você podia ter escolhido não vir. Podia ter escolhido não vir. Aliás, é feriado, você podia estar viajando. Mas você escolheu vir. Mas a questão é, você escolheu vir porque é uma obrigação ou porque você entende que isso é um fruto de amor prestado a Deus? Nós temos que lembrar, queridos, que o fruto que nós produzimos, ele não é para nós. Nunca foi para nós. Às vezes a gente até tem algum benefício que redonda dele, mas o fruto nunca foi para nós. Nós produzimos frutos por causa da árvore que nós estamos plantados ou assegurados. Nós produzimos frutos por causa de quem Deus é em nós. E não por causa das nossas atividades, simplesmente. A atividade não produz nada. Só cansaço, né? Só canseira. Mas o fruto que nós produzimos é um fruto de amor por causa de Cristo Jesus que está em nós. Nós produzimos frutos muito diferentes de simplesmente atividades. Não é? Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para esses frutos com essa perspectiva do que o que eu estou fazendo não é para mim, mas o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. O que eu estou fazendo também é para os outros. Quando eu proclamo o Evangelho, o que eu ganho com isso? Nada. Quer dizer, tem até alguns benefícios, às vezes mais do que para quem a gente está pregando, né? Mas, no geral, eu não estou pregando para mim. Eu prego para os outros, para levar a mensagem, para levar o fruto de Cristo Jesus. Para que a pessoa também seja parte da árvore onde nós estamos. Para que ela faça parte desse grupo. Para que ela faça parte desse relacionamento que não deixa com que ela esteja só. Com que ela se sinta meio inútil, sem propósito na vida. O fruto que nós pregamos, ou melhor, o fruto que nós produzimos sempre tem a ver com o próximo. Sempre tem a ver com o próximo. Porque o fruto não é para nós. As atividades que nós fazemos, elas não devem ser apenas uma satisfação pessoal para nós. Sejam elas dentro ou fora da igreja, mas ela é para o outro. Ela é para o próximo. Todas as atividades que nós fazemos, elas precisam estar cercadas, rodeadas, permeadas da vontade de proclamar o Evangelho, da vontade de mostrar a identidade de Cristo em nós, de mostrar de quem nós fazemos parte, de quem nós somos amigos, com quem nós estamos nos relacionando. Então, queridos, não deixe, jamais, eu não posso me demorar muito, por isso que eu vou ser um pouco mais rápido hoje, porque senão daqui a pouco eu paro de falar. Mas nós precisamos lembrar disso. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, nós não estamos sós. Aquilo que a gente faz não é inútil. Não se sinta sozinho. Ah, mas pastor, é tão difícil, às vezes na igreja as pessoas não falam muito comigo, eu não tenho muito o que fazer, eu não consigo me relacionar muito bem. Tudo bem, isso é normal. Todo mundo passa por isso, alguns na igreja, outros no trabalho, alguns na escola. Já viu os adolescentes? Eles estão o tempo todo atrás de grupinhos. Não é verdade? Quando nós éramos adolescentes, a gente estava sempre atrás de um grupo, fazer parte de alguma coisa. O ser humano tem esse desejo. Nós fazemos parte de Cristo Jesus, fazemos parte do reino de Deus, da família da fé. Por isso nós não estamos sós. Nós não precisamos ficar procurando grupos, nós não precisamos ficar reforçando a nossa identidade, se nós somos bons ou se nós somos ruins. Nós precisamos apenas crer e saber que nós não estamos sós, que nós fazemos parte de algo que não é só uma coisa grandiosa, que não é só uma coisa duradoura, mas é algo eterno, é algo que não tem fim. Nós fazemos parte da maior de todas as instituições, que é o reino de Deus. Nada é maior do que ser um cidadão do reino. Nós não estamos sós. O que nós estamos fazendo não é inútil. Ah, pastor, mas eu faço tão pouco. Não importa o quanto você faz, porque não é a atividade,
mas é o seu coração no que você está fazendo. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja muito. Às vezes quem faz muito, faz pouco porque o coração está pesado de fardo. Está fazendo por fardo e não por amor. Às vezes quem faz pouco, faz por amor. A questão não é o quanto a gente faz. A questão é como. A questão é o que permeia o nosso coração enquanto ou por causa do que nós estamos fazendo. Em terceiro lugar, nós precisamos, eu sei que é difícil falar isso, mas a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o próximo. Olhar para aquilo que nós estamos fazendo e lembrar que nós não estamos fazendo para o nosso próprio benefício. Ainda que Deus nos abençoe muito quando nós fazemos a obra dele. Quando nós produzimos frutos, quando nós proclamamos a sua palavra. Ainda que ele derrame bênçãos sobre a nossa vida, nós não estamos fazendo para nós. Se você está fazendo para você, tenha certeza de que você provavelmente vai ganhar muito menos do que se você estivesse fazendo para alguém. O fruto que Deus nos permite fazer por estarmos ligados a Ele, as coisas que Deus nos permite fazer, as experiências que Ele nos permite viver, são experiências que nos levam à proclamação da glória de Deus, nos levam à proclamação do Evangelho de Cristo, da boa notícia, da boa verdade. Nós precisamos lembrar disso. Tudo o que nós fazemos, mesmo que sejam os nossos pensamentos, as nossas palavras, não importa o que seja, tudo precisa nos lembrar que nós estamos fazendo por causa de Cristo. Nós estamos fazendo por causa da proclamação de quem é Cristo, de quem Deus é, através das nossas vidas. Então é preciso que a gente lembre disso. É preciso que a gente coloque isso no nosso coração constantemente. Assim, tudo que nós fizermos, não importa se seja muito ou se seja pouco, nunca vai se tornar um fardo, porque eu não estou fazendo para mim, mas é para o próximo. Tem algo além de simplesmente fazer. Nós estamos fazendo, nós estamos construindo, nós estamos edificando por causa do amor de Cristo Jesus que está em nós. Se não for assim, realmente se torna apenas religião, se torna apenas fardo, se torna apenas uma atividade que cansa e que não traz nenhuma satisfação, nenhuma alegria. O que nós fazemos por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso e eterno Deus, nós queremos em primeiro lugar, Deus, agradecer pelo privilégio de que nós estamos ligados ao Senhor. O Senhor nos resgatou na cruz do Calvário e nos uniu eternamente ao Senhor. Já não podemos mais deixar de fazer parte do Senhor. Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos eternamente contigo. Estamos seguros, estamos muito bem amparados, estamos protegidos. Nós não estamos sós. A nossa vida deixa de se tornar uma vida sem propósito, para ter um propósito completamente eterno, que vai além de nós mesmos. O Senhor tem nos usado, Deus, tem feito grandes coisas através das nossas vidas. E que nós possamos entender, Deus, que isso não é para a nossa glória pessoal, mas é para o Senhor. Ainda que o Senhor nos permita experiências fantásticas, incríveis, extraordinárias, ao vivermos contigo. Que nós possamos entender, Deus, que o que nós estamos fazendo não é uma mera atividade, não é um mero gasto de tempo, mas o que nós estamos fazendo é absolutamente fundamental, porque o que nós estamos fazendo tem a ver com a identidade que o Senhor colocou em nós, tem a ver com o novo nascimento que o Senhor fez, tem a ver com quem nós somos a partir do momento que conhecemos o Senhor. Por isso, ó Deus, continua nos abençoando. Que o Senhor possa tirar de nós, ó Deus, todo o fardo daquilo que nós fazemos, todo o peso, todo o cansaço, e possa de fato transformar em alegria. Possa de fato, Deus, transformar aquilo que nós fazemos em fruto de amor. Para que nós não nos sintamos apenas seguindo uma religião, seguindo uma verdade vazia, seguindo um Deus que não existe. Mas que de fato, ó Deus, nós possamos entender e perceber cada momento da nossa vida o quão profundo é o nosso relacionamento com o Senhor e o seu relacionamento para conosco. Que nós possamos entender, Deus, e perceber que as coisas que nós fazemos, ó Deus, nós fazemos para a Tua glória. Que nós possamos também entender, Deus, que tudo que nós fazemos nessa vida, nós fazemos não só para a Sua glória, mas também pela proclamação de quem o Senhor é e do tamanho do Teu poder e do que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário.
Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra nessa manhã. Continua falando conosco, Deus, agora na escola bíblica que sucederá esse culto, e que o Senhor realmente, Deus, nos dê um dia do Senhor muito abençoado, um dia cheio de graças, cheio de alegria, possamos compartilhar de fato aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Antes de nós nos dividirmos em classe, o pastor Lucas tem alguns avisos, e aí nós então saímos em classes.